Olá, seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao nosso programa de estudo da Bíblia. É uma oportunidade que a gente tem de conversar com pessoas queridas aqui sobre a Palavra de Deus. E a gente está nessa série, nesse guia de estudos, falando sobre o livro de Salmos. Eu tenho o prazer aqui de ter mais uma vez o Paulo Oliveira com a gente, discutindo sobre o livro. E se você perdeu os episódios anteriores, foram muito bons, eu recomendo. No episódio passado a gente falou sobre o capítulo 1, que é o capítulo preferido aqui do Paulo. A gente extraiu coisas interessantes dali, então se você perdeu, clica aí em algum lugar aqui nesse vídeo para você assistir o episódio passado. E Paulo, de novo, obrigado pela sua presença. E o livro de Salmo é um livro famoso na Bíblia e existem vários capítulos bem conhecidos, mas talvez o mais conhecido seja o capítulo 23, né? O Salmo do Pastor. Eu vou ler aqui para a gente começar a nossa conversa. Diz assim: O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Preparas um banquete diante de mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. É a primeira vez que eu leio esse salmo nessa versão aqui, né? E às vezes a gente sente falta de uma expressão ou outra aqui, né? O Vale da Sombra da Morte. Enfim, Paulo, fala um pouquinho sobre esse salmo e a sua relação com esse salmo, o Salmo do Pastor. Então, esse salmo para mim ele é bacana porque a gente vive numa sociedade de abundância, mas ao mesmo tempo uma sociedade de insatisfação. A gente nunca tem o suficiente, a gente sempre quer mais. Quem é rico quer mais riquezas. E tem gente que tem escassez mesmo, né? Tem gente que tem escassez. Então você tem, embora seja um mundo, uma sociedade de muita abundância, é uma sociedade muito desigual. Então essa desigualdade produz um grupo grande de gente com necessidades físicas muito grandes e um outro grupo de pessoas com um exagero de quantidade de coisas. Mas os dois grupos são insatisfeitos do mesmo jeito, né? Então tem essa insatisfação do ser humano que parece que nada resolve. Você pode ter o que você quiser e não sacia. Então o Salmo abre com essa frase que é uma frase... Então, diferentemente do Salmo 1, que tem esse desenho literário de comparação, né, e que faz ele sobe até o meio e tem essa imagem da árvore, depois desce, como a gente conversou no último episódio, nesse Salmo ele tem o processo é diferente. Ele começa e vai explicar o negócio. Então, a primeira frase é a frase mais importante do verso, né? Então, a frase diz assim: Enquanto Deus é o meu pastor, enquanto o Senhor é o meu pastor, eu não vou sentir falta de coisa nenhuma. E aí começa a descrever. Ele vai falar, você vai me levar para pastos verdejantes. Mas aí ele usa a expressão, você refrigera a minha alma. Por que eu preciso de refrigerar a alma? Então, refrigerar é quando você tem uma máquina que está esquentando demais, vai quebrar, vai explodir, e você coloca água no sistema para refrigerar, para ela poder continuar funcionando. Então, são as tensões que a gente tem, as angústias, os desesperos, as preocupações, que muitas vezes são válidas e depende da pessoa, né? E às vezes são fúteis. Então, enquanto você tem na nossa sociedade gente preocupado e carente porque não tem comida na mesa para os seus filhos ou para si mesmo, ou porque não tem um teto sobre a cabeça, ou porque não tem segurança de andar na rua, a gente tem outros indivíduos que estão preocupados porque o carro blindado dele, a cor não ficou do jeito que ele queria, ou a costura do banco de couro está meio torta aqui, entendeu? Então, ou o creme, o meu creme, acabou meu creme, eu preciso do meu creme. Então, a gente tem essa inequalidade das necessidades das pessoas, né? Então eu tive uma experiência na minha vida pastoral que eu não esqueço. Eu pastoreei numa cidade pequena, no interior de Minas, e tinha uma família muito simples, muito pobre. E eu me lembro de visitar essa família
e de eu ter uma reação de revolta, assim, pelo tamanho da miséria daquela família. Eles tinham vários filhos e eles tinham necessidade de tudo que você pode imaginar. Material, emocional e tudo. E eu me lembro que na minha revolta, na casa daquela pessoa, sem falar com a pessoa, aquilo estava acontecendo dentro de mim, com Deus, na minha conversa com Deus, né? Chegou o casal, né? Sentou e a gente foi conversar. E eles com um sorriso na cara, e eles com uma alegria no rosto, e a gente conversando, e a gente perguntando, e eu perguntei, como é que a gente pode ajudar vocês? Não, a gente tá tudo bem, a gente não precisa de nada. E eu lembro que aquilo me incomodou por muito tempo. E eu fui entender isso no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, eu não sinto falta de nada. Eu tenho dificuldades. Se eu tivesse um trabalho melhor, ia ser bom. Se eu tivesse essa roupa, ia ser melhor. Se eu tivesse um pouco mais de abundância de comida, ia ser excelente. Se meus filhos tivessem um pouco mais de saúde, ia ser, né, fantástico. Mas a vida é assim, a gente tem um sorriso aqui, a gente está contente, e eles contando das alegrias, das coisas da vida deles. Então, esse é o Salmo 23, assim, sabe? Que fala dessa... que a gente pode encontrar essa satisfação que independe de circunstância. Uma coisa mais profunda, uma alegria mais permanente, presente, que permeia a vida da gente. Isso é uma coisa linda. Além desse aspecto da gente confiar na provisão divina, mesmo quando ela não está evidente, né, ao nosso redor, no nosso contexto, tem aqui, parece uma provocação, um convite aqui, né, no verso que diz assim, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Como é que, não só a leitura do Salmo, mas um relacionamento com Deus pode influenciar o jeito que a gente vive aqui na Terra, como a gente se relaciona uns com os outros, desse prisma da justiça, de ser uma pessoa justa. A gente falou um pouquinho disso, né, de que não tem o justo e não tem o ímpio, mas tem um caminho, e aqui fica bem claro, né, os caminhos, as veredas da justiça. Então, o bacana desse verso é porque a gente fala de confiança como uma coisa intelectual, né? A gente fala da fé como uma coisa intelectual. O Salmo não fala da fé como uma coisa intelectual, o Salmo fala da fé como uma coisa prática. Como uma coisa que é intelectual, emocional, é da mente, é do coração, é de tudo. Então, embora ele abre o Salmo dizendo, então se eu tenho Deus, não é se eu acredito em Deus, é diferente. Não é se eu tenho confiança em Deus. Não, se Ele é o meu Senhor, se o meu pastor é o meu Senhor, então eu fico tranquilo. Então é a presença. Tem a materialidade. Tem a materialidade da presença. Então, quando ele fala assim, ainda que eu ande, porque vai andar, pelo vale da sombra da morte, ele está comigo. Então, ele está passando pelo vale, ele sente o medo da morte, ele sente a frieza da morte chegando perto, ele está vivendo aquilo. E o pastor está presente, o Senhor está presente. O Senhor não livra ele daquilo, ele está presente, não é uma coisa intelectual, é uma coisa real, é verdadeira, é de andar com a gente, o refrigerar a alma, entendeu? É no momento que a gente está para explodir e a gente se agarra na presença de Deus. Então, a presença de Deus na vida da gente, não como uma coisa, um exercício intelectual, não como uma coisa que a gente confia de falar, mas é uma coisa vivida. Então, quando ele fala, não temerei mal algum porque tu estás comigo, a tua vara me consola, porque a vara encosta e me relembra. Então, eu estou andando, o chão é meio escorregadio, se eu pisar em falso, eu caio e eu entro, desbanco lá embaixo. De repente, quando eu dou aquela balançada, eu sinto a vara do meu lado, a vara me relembra, olha, estou aqui atrás de você, vamos lá. Vai andando. É presença. Não é só uma questão, uma postura intelectual, não é só crença, mas é vivência. Então, o caminho do justo é por isso. É porque como eu tenho essa vivência de andamento, de dia a dia, de repente eu estou andando e o pastor fala assim, ei, não é por aí não, por aqui, ó. Entendeu? Você começou a falar sobre essa questão, você citou até o verso que eu ia falar aqui em seguida, né, que é
ainda que eu ande, né, no vale da sombra da morte, tem essa garantia, essa certeza, não só garantia, certeza, né, da presença, é algo que o autor aqui ele consegue mesmo experimentar. E talvez a questão do sofrimento seja o grande questionamento sobre Deus, a existência de Deus, e se Deus de fato ele é como está descrito na Bíblia, né? Se Deus é amor, por que a gente sofre? E aí como é que esse salmo, eu sei que é uma pergunta muito difícil e subjetiva, mas como é que esse salmo de alguma forma ele traz essa, não essa resposta, mas ele se relaciona com essa questão de se Deus é amor, por que eu ando no vale da sombra da morte? Então, como você falou, essa é uma questão super complexa. Vamos ficar no pedaço do seguinte, em nenhum momento da Bíblia, a Bíblia promete que quando você anda com Deus, de que embora você tenha satisfação, quando não sentir falta de nada, não quer dizer que você não vai ter sofrimentos. Então o Salmo fala desse sofrimento. Ele fala do caminho da morte, ele fala da necessidade de refrigério. Essas coisas são... Ele fala de inimigos. Não necessariamente que você desenvolveu inimigos, mas às vezes tem gente que é inimigo da gente sem a gente ter feito nada. Só porque você nasceu e não gostou de você. Então, essa inimizade de algo, o que eu faço com tudo isso? Né? Então, essa presença de Deus é uma resposta divina, né? Tem o sofrimento? Tem, mas eu vou estar com você no meio do seu sofrimento. Então, ele dá um início de resposta para a gente pensar, ou indica para a gente de que, de alguma forma, o sofrimento humano não é por consequência divina. De que o sofrimento humano não é vontade dele. E que talvez ele não, por alguma razão, ele não possa resolver completamente aquele sofrimento, mas ele pode oferecer a si mesmo para estar naquele momento de sofrimento. E aí vem uma coisa interessante, porque o ser humano, ele amadurece melhor através do sofrimento, né? O ser humano, parece que tem uma chavinha na cabeça da gente que abre novas possibilidades imaginativas, né? Então o Salmo tem essa coisa da imaginação, de você enxergar além do que você consegue ver. A pessoa que tem um sofrimento, e lida com o sofrimento, ela se expande, ela cresce, ela amadurece, ela se torna mais sensível, se ela sobrevive a esse sofrimento, ela sai do lado de lá mais forte. Então, eu acho que tem essa coisa do sofrimento como uma ferramenta de amadurecimento, de burilação, de crescimento do ser humano, da formação de um ser humano novo, de um ser humano melhor, de uma sociedade nova, de uma sociedade melhor, de pessoas que não são imaturas. E normalmente pessoas imaturas são gente super protegida, né, que não passou por momentos difíceis e por isso não se identifica com quem passa por problema difícil. Então quem sofre identifica com o sofrimento do outro, sente compaixão, sente empatia. Então o sofrimento humano, ele não é de todo ruim nesse sentido. Então Deus se oferece como uma presença. E não só se oferece como uma presença, mas ele diz no finalzinho do capítulo 23, ele diz assim, a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então tem muita gente hoje que eu vejo com síndrome de todo tipo de perseguição, de medo disso, daquilo, de ansiedade, né, do futuro. E Deus fala assim, a bondade e a misericórdia, Davi fala, né, me seguirão. Então essa bondade e misericórdia é a presença de Deus, que está me seguindo, está me guiando, está me cuidando, me mantendo no caminho certo. E aí finalmente ele diz assim, finalmente, depois de passar por tudo isso, ele chama todo mundo para uma mesa e vão fazer festa. E engraçado, o inimigo está na mesa com a gente. Porque Deus está andando com a gente, comigo, mas ele está andando com o meu inimigo. A mesma satisfação que ele oferece a mim, ele oferece para o meu inimigo. O mesmo refrigerar da alma, o mesmo pasto verde que ele oferece para mim, ele oferece para o meu inimigo. Então, no final, está o inimigo e a gente sentado na mesma mesa. Conciliação até, né? Conciliação, a imagem da reconciliação. Isso. Ao invés de vingança, reconciliação. E aí Deus faz esse gesto, né, de transbordar o cálice. É uma maneira sutil de dizer assim, você é importante para mim, na frente do meu inimigo. Mas não disse Deus encheu o copo do inimigo também.
E eu imagino que é possível que na imagem do Davi, Deus estava enchendo o copo dele, e quando transbordou o copo, que essa é uma imagem de honra, né? Eu vou colocar para você mais do que eu estou colocando para todo mundo. E até de abundância, né? De abundância, eu estou jogando fora, né? Estou te dando de tudo. Então, mas não diz no Salmo que depois que Deus transbordou o meu copo, que eu fiquei todo satisfeito, porque ele fez isso na presença do meu inimigo, ou seja, ele está me vindicando na presença do meu inimigo, falando assim, o seu inimigo, ele é um cara bacana, ele é dos meus, ó, estou transbordando o copo dele, trata ele do jeito que eu trato. Não quer dizer que depois disso, Deus não virou, foi do outro lado da mesa e transbordou o copo do meu inimigo também. A imaginação da possibilidade de você olhar e falar assim, puxa vida, esse cara que eu considerava meu inimigo, que se deixasse por mim, eu provocaria uma vingança e violência, de repente Deus está falando assim, olha, eu também honro a ele. Então vocês dois são muito mais próximos do que vocês imaginam. Então tem essa mesa, vamos comer junto, vamos festejar junto, que vocês são importantes. Os dois estão convidados, está todo mundo convidado. Então esse salmo, olha que riqueza nesse salmo, né? Então quando fala do sofrimento humano, ele fala, o sofrimento humano não é permanente, o sofrimento do ser humano é dividido, o sofrimento do ser humano, ainda que eu esteja sozinho com respeito a outras pessoas ao meu redor, a presença de Deus me satisfaz e me dá força e me dá direção. Então é um salmo de orientação, né? Está dizendo o caminho. Alguns salmos são desorientação, esse é orientação. Olha, eu estou com você, eu ando com você, eu te dou satisfação, e mesmo se tiver inimigos que você provocou ou não, em algum momento eu vou resolver a situação. Então vem andar comigo. Então, Muito obrigado, Paulinho. Lindíssimo. Muito obrigado. Que reflexão, né? E que certeza que a gente pode ter nesse capítulo, especialmente do livro de Salmos, né? De que certamente, né? O futuro é bom, o futuro é promissor, porque a bondade e a misericórdia de Deus vai nos acompanhar. É uma certeza que o autor tem e que o nosso desejo é que a gente também tenha. E a gente possa ter essa certeza também e a gente possa ter esse contentamento na presença certa e constante do nosso pastor. Obrigado, Paulinho. Obrigado você pela presença mais uma vez. E você sabe, se tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato com a gente, deixa uma mensagem aqui nos comentários, manda uma mensagem para a gente nas redes sociais. Se estiver aqui na região, nosso endereço aqui em Michigan é 2929 Niles Road, na cidade de St. Joseph. Vai ser um prazer receber você aqui. A gente tem um encontro todo sábado às 11h30 e também às quartas-feiras às 7 horas. Obrigado, viu, Paulinho? Foi muito bom ter você aqui com a gente nesses 3 episódios. Vamos orar para a gente encerrar essa reflexão. A gente agradece, Pai, porque nesse livro a gente teve mais uma vez essa lembrança e essa certeza de que o Senhor é suficiente, de que num relacionamento contigo, independente do que estiver acontecendo na nossa vida, é possível a gente ainda encontrar contentamento, paz e tranquilidade. E o nosso desejo é que a gente possa continuar confiando na certeza que o Senhor está com a gente em todos os momentos. Nós oramos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém.